Então, hoje nós estamos no segundo dia do nosso devocional e nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta, que está lá no livro de 1 Reis, o capítulo 17, e o versículo é o 9. A palavra-chave está no versículo 9, que diz: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Amém? Esse texto, então, é ordenado, né? É uma ordem dada por Deus para Elias, para que Elias, então, ele sai do seu lugar, da sua cidade, e que ele vá à cidade de Sarepta, né? Porque lá o Senhor havia ordenado uma viúva que lhe desse de comer. Então, esse texto aqui é chave porque a gente vê aqui que que Deus, ele dá uma ordem para uma viúva. Diz ali que Deus ordeneia a uma viúva que lhe desse de comer, né? Então, antes de Elias sair do seu lugar, da sua cidade, Deus já havia dado uma ordem à viúva, né? E a viúva sabia que Deus havia dado essa ordem a ela? A viúva não sabia, mas o Senhor já havia ordenado ela. Então, a palavra-chave aqui é nós entendermos que as ordens de Deus nem sempre é para que para o nosso conhecimento. Às vezes Deus tem ordenado coisas que nós ainda iremos fazer e nós não sabemos, assim como aconteceu na vida dessa viúva, né? Deus já havia ordenado a ela que desse de comer a Elias, mas ela não sabia que isso estaria acontecendo, que essa oportunidade estaria sendo colocada diante dela, né? Mas ela, naquele momento, quando Elias chega, então, a Sarepta, ela mesmo cumpre aquilo que Deus havia ordenado a Elias. Então, olha que incrível, né? Talvez eu e você, nós somos resposta, né? Talvez não, nós somos muitas vezes resposta na vida de alguém. Nós somos aquelas que vai trazer ali graça, que vai trazer o alimento, que vai ser aquela que vai estar destinada a preparar algo, né, para entregar, mesmo que a pessoa ainda não saiba, mesmo que eu e você também às vezes não sabemos, mas o Senhor já ordenou, né? Aqui o Senhor não pediu para Elias, vá até a cidade, né, de Sarepta. Deus, ele deu uma ordem para Elias. Ele ordenou Elias que fosse, e ele ordenou àquela viúva que preparasse o alimento para Elias, né? Então, glória a Deus por isso. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, talvez a ordem que o Senhor designou ao meu coração desse devocional era justamente para trazer um recurso, um alimento para você. E você, alguns meses atrás, nem imaginava, talvez que você pudesse estar aqui, sendo alimentado por uma ordem designada de Deus na vida de alguém, né? E assim o Senhor tem feito contigo. Deus tem designado você, ordenado você muitas vezes a um propósito, a fazer algo que você nem imagina, mas você estará sendo alimentado por alguém ou alimentando alguém, em nome de Jesus. Então, para nós darmos continuidade, diz assim: há muitos milagres na história dessa mulher abençoada que poderíamos usar de enfoque para retirarmos uma lição ou um aprendizado do poder de Deus. Então, esse início já diz aqui, né, que essa mulher, ela era uma mulher abençoada. A viúva de Sarepta, ela foi uma mulher abençoada, que a gente percebe que o escritor desse livro, né, a escritora, né, ela já coloca uma característica dessa mulher de Sarepta, né, como algo diferenciado para a vida dela, dizendo que ela era uma mulher abençoada. E se hoje, ou quando, nos dias de hoje, as pessoas, elas falam, elas emitem opiniões sobre mim e você, qual tem sido os adjetivos que as pessoas têm usado? Será que as pessoas têm dito exatamente como foi essa viúva de Sarepta? Será que as pessoas têm falado, olha, aquela mulher é abençoada, aquela mulher é uma bênção, aquela mulher, ela é especial, aquela mulher, Jesus está sobre a vida dela, aquela mulher exala a presença do Espírito Santo. Qual tem sido o adjetivo que vem a partir do nosso nome, a partir das características que nós deixamos? A viúva de Sarepta, por mais que naquele momento
antes de Elias chegar na casa dela, visitar ela, aquele povo era um povo idólatra. Aquele povo era um povo que tinha os seus ídolos, né? Eram reinados por Jezabel, né? E Acabe. Então, onde a viúva morava, ela estava inserida em meio a um povo idólatra, em meio a um povo que cometia muitos pecados. Mas a vida dela, a transformação do coração dela, a fé que ela exala, a declaração que lá na frente ela diz que o Deus de Elias, ela estaria obedecendo o Deus de Elias, porque ela cria, fez com que ela fosse chamada de mulher abençoada, né? E essa é a palavra para você. Talvez Deus, ele te tirou, ele tem te tirado do meio da idolatria, do meio da perversidade, do meio das impurezas, do meio dos lugares obscuros, né? E um dia talvez você tenha sido chamada, tenha sido conhecida por tantos outros nomes. Mas eu profetizo aqui que se até aqui talvez você nunca imaginou que Deus pudesse preparar pessoas que dissessem, olha, lá vem aquela mulher abençoada, que a partir de hoje essa seja a característica sobre a tua vida, sobre quem você tem sido, em nome de Jesus. E a viúva de Sarepta foi um alvo da graça de Deus no Antigo Testamento. Muitas pessoas pensam que a graça de Deus é manifestada apenas depois do nascimento de Jesus, e isso é um equívoco. A graça existe desde o Éden. E veremos nesse devocional, um exemplo de como a graça de Deus age. Então, aqui a gente vai descobrindo, né, sobre a graça de Deus na vida das mulheres, na minha vida, a graça de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o momento em que Deus te escolheu, assim como eu já disse, né, a graça de Deus, ela não é manifesta apenas para aqueles que já conhecem a Cristo, mas Deus, ele deposita, ele derrama da sua graça para aqueles que ele tem um propósito. Muitas mulheres que ainda não acreditam, que não conheceram a Jesus, ainda podem ser alcançadas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, né? Porque graça já diz, né? É um favor imerecido, é algo que nós recebemos de graça. E o Senhor, ele tem prazer em fazer isso. Nós somos a graça de Deus, né? O Senhor um dia olhou para mim e para ti e se agraciou de nós, né, e fez com que a misericórdia dele, o amor dele, a graça dele nos alcançasse. E glória a Deus, porque isso tem feito a diferença na nossa caminhada, né, como mulheres que desejam cada vez mais, né, esse tempo, essa intimidade com o Senhor. Então, a cidade de Sarepta, aqui para a gente entender, né, a cidade de Sarepta se localiza fora das fronteiras de Israel. Isso é de suma importância, porque o povo de Deus no Antigo Testamento eram os israelitas, os hebreus, e Deus tinha compromisso com eles apenas, né? Então, aonde a mulher de Sarepta morava, era um povoado longe, né, do povo de Deus, como eu disse antes. Ela morava em uma região que era uma região de idolatria, não era uma região onde o povo de Deus habitava. Mas aqui nós vemos que, aqui mesmo diz, né, e o texto, as escrituras, a Bíblia fala, né, que Deus, ele tinha compromisso com o povo de Deus, né, Deus tinha o compromisso com o povo de Deus, porque o povo poderia escolher aquilo que queria, mas a graça de Deus alcançou a vida dessa mulher, que estava em meio à perversidade, em meio à idolatria, em meio a um povo que se corrompeu, né? E ainda assim a graça alcançou o coração dessa mulher. Por isso que talvez você tenha pessoas na tua vida, na tua família, né, que você pensa assim, meu Deus, é só por um milagre, porque o lugar que essa pessoa frequenta, o lugar que essa pessoa está hoje, é quase que impossível, né, que Jesus venha tocar, alcançar o coração, né, desse homem, dessa mulher. E eu quero que você olhe para essa mulher, essa viúva de Sarepta, né, ela era uma mulher assim, ela era uma mulher distinta, né, desencontrada do povo de Deus, mas a graça do Senhor alcançou,
a vida, o coração dessa mulher. E hoje aqui nós podemos compartilhar sobre a história dela. E talvez é isso que o Senhor tem feito, é isso que o Senhor deseja fazer. Talvez eu e você muitas vezes fomos vistas assim, né, como alguém, desacreditados por alguém, em dizer assim, nunca que aquela mulher vai um dia se render ao caminho do Senhor. Nunca que aquela mulher um dia vai permanecer nos caminhos do Senhor. Talvez é tudo fogo de palha, ela começou, mas ela não vai permanecer, e hoje eu e você estamos aqui, né? Hoje no Senhor, a graça do Senhor nos alcançou e nos colocou em meio a um povo de Deus, que o Senhor tem compromisso, né? Que o Senhor se alegra, que o Senhor gosta de estar. Porém, em um momento onde toda a terra estava em fase de seca, por conta da falta de chuva, Deus enviou Elias para a casa dessa mulher. Naquele tempo, Elias havia feito um propósito com Deus. Elias pediu para que não chovesse mais. E naquele lugar, naquela cidade, naquele meio, aquele povo, né, a chuva já não vinha mais. Eles viviam numa terra seca, em um tempo de sequidão, né? Mas foi para lá que o Senhor enviou Elias. Quantas vezes eu e você temos escolhido os melhores lugares para estar? Quantas vezes eu e você temos achado que nós precisamos estar num ambiente propício para que nós possamos dar um passo de fé, para que nós possamos ir em lugares que nós possamos falar do reino de Deus, que seja confortável, que seja agradável, lugar receptivo, lugar que acolhe o nosso coração, e nós temos fugido dos lugares de seca, né, dos lugares rígidos, dos corações, né, que são endurecidos, porque a falta de chuva faz com que a terra fique como seca, aquela terra que tem as suas rachaduras, né, que não é completa, e às vezes nós temos fugido desses corações, nós temos fugido desses ambientes, desses lugares, mas eu quero profetizar aqui que eu e você, se o Senhor nos ordenar, assim como ordenou Elias, que nós possamos ir, nós possamos alcançar esses lugares de sequidão, essas terras rochosas, e nós possamos ali levar, né, o amor, a graça e a água para poder trazer ali equilíbrio, né, para a terra seca, em nome de Jesus. Isso parece uma atitude contraditória do Criador. Afinal, se Elias operou milagres na casa de um gentil, não poderia ele utilizar dessa unção de Deus para abençoar a vida de uma israelita? Claro que o Senhor poderia, né? Claro que ele poderia, mas Deus foi misericordioso com aquela viúva, rompendo com a lei dos homens, manifestando ali a lei da graça. E o mais interessante é que ele não apenas foi gracioso enviando o profeta para salvar a vida da viúva e o seu filho, mas percebe os detalhes do texto, a devoção daquela mulher ao Senhor, né? Então, como eu falei antes, ela até então não conhecia o Deus de Israel, mas eu tenho certeza que em algum momento ela havia ouvido falar, né? Ela sabia de quem era esse povo. Ela poderia identificar. E como eu sempre gosto de trazer para a nossa vida, a gente sabe que a gente consegue identificar o povo que é um povo de Deus, um povo que é um povo correto, um povo alinhado, um povo que busca, um povo que procura ter retidão, né? Nós conseguimos ter esse exemplo, nós conseguimos caminhar para isso, né? E essa mulher, por mais que ela morasse nesse lugar de idolatria, de perversidade, ela pôde identificar que quando Elias chega à casa dela, ela identifica que o profeta estava na casa. Ela identifica que Deus havia mandado alguém para aquele lugar. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que você seja sensível, que você tenha sabedoria, que você tenha discernimento de perceber pela tua vida espiritual, pelo teu caminhar, pelo teu coração, de quando o profeta está na casa, né? De quando o Senhor envia alguém para a tua casa, que essa sensibilidade, ela possa estar sendo gerada dentro de você, né? Talvez esteja passando por dificuldades, por problemas, mas você diz, hoje o profeta está na casa, né? O profeta está aqui, e a minha vida será, assim, mudada e transformada. E o que isso tem de especial?
Bom, Israel estava passando por um problema de idolatria naquele momento. Percebe a oração que o profeta faz após vencer os falsos deuses de Acabe e Jezebel? Que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que tu tornaste os seus corações para trás. Olha a oração que Elias fez, né? Ele ora pedindo, Senhor, que esse povo, eles possam crer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E que o coração deles esteja voltado para trás. Ou seja, que o coração deles possa estar voltado à origem de tudo. Se a nossa caminhada, se a caminhada das pessoas à nossa volta, elas têm sido uma caminhada perversa, distante do coração de Deus, do propósito, da vontade de Deus, da obediência de Deus, que a nossa oração seja assim como a de Elias. Senhor, que eles venham conhecer, que eles possam crer que só o Senhor é Deus, e que os corações sejam voltados para trás. Né? O que é que significa voltados para trás? Voltados à origem da obediência, do favor, a origem da graça, né? Da manifestação do poder que há no nome de Jesus. Até o momento em que Deus respondeu à oração de Elias com fogo, o povo de Israel estava completamente entregue à idolatria, diferentemente daquela viúva que, mesmo não fazendo parte do povo, não tendo experiências com este Deus, demonstrou fé e obediência à palavra de Deus, representada pelo profeta. Né? Ou seja, a mulher, essa viúva, ela estava vivendo no povo de Deus, no povo da perversidade, né? Mas ela estava inserida naquele lugar, naquele ambiente, em meio àquelas pessoas, mas ela não praticava, não tinha os mesmos atos, não tinha as mesmas práticas, né? Que aquelas pessoas tinham. Né, por isso houve graça e favor do Senhor, né, por isso que muitas vezes nós estamos em lugares, nós estamos rodeados de pessoas que demonstram não crer em Deus, né, mas ainda assim o favor do Senhor, ele nos alcança, ainda assim a graça do Senhor, ela nos guarda, nos protege, né, e percebe que Deus não se limita à lei dos homens, percebe que a graça de Deus é tão grande que ultrapassa a nossa compreensão. Então, Deus, ele não está apegado, né? Deus, ele não se limita, né, à lei dos homens. Às vezes nós queremos impor leis, às vezes nós queremos impor regras, às vezes nós queremos impor condições, ou achar que existe condição para a manifestação do Senhor, né? E aqui nós vemos que Deus, ele não está condicionado, né? Deus, ele não está preso, Deus, o coração do Senhor não está voltado às leis dos homens, né? Se eu e você temos colocado algumas circunstâncias, algumas limitações, saiba que Deus, ele não está condicionado às nossas limitações, né? O amor, a graça do Senhor, ela ultrapassa, né, as nossas limitações. E da mesma forma que aquela mulher não merecia essa graça, nenhuma de nós merecemos. Assim como o desígnio dela era padecer, mas Deus não permitiu enviando um milagre para salvá-la, Deus enviou a Cristo encarnado, que é o maior de todos os milagres. E hoje, eu e você somos a viúva, né? Eu e você somos a viúva, mesmo nós não merecendo, né? Mesmo nós sabendo que nós não seríamos merecedoras de todo esse amor, de todo esse comprometimento do Senhor, mas ainda assim o Senhor nos alcançou, ainda assim o amor, a graça, o favor dele recai sobre nós, né? Sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso legado, sobre a vida dos nossos filhos, porque essa provisão, quando Elias diz para aquela mulher, olha, faça para mim, né, dê-me um pouco de água, e quando a mulher vai buscar a água, a viúva vai buscar a água, Elias diz, traz para mim também um pedaço de pão, e ela diz, olha, eu não tenho condição de fazer nada para você, porque o que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija, e Elias diz, olha, faça primeiro para mim, né? Ela diz, eu vou fazer para que eu e meu filho possamos comer e logo nós vamos morrer. E Elias disse, faça um pouco para mim. E quando ela fez, Elias profetizou e disse para ela, olha, a farinha da tua botija, da tua bacia não vai acabar,
né? A farinha da tua panela não irá acabar, o azeite da tua botija não terá fim, né? E tudo aquilo que você vier, você vai poder prosperar diante disso, né? Aquilo que o Senhor multiplicar na tua vida, vai alimentar você e a sua casa. Então, saiba que através da nossa obediência, o Senhor sustenta não apenas a mim, né? Mas a minha casa. O Senhor não sustenta apenas você, mas o Senhor sustenta a sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, continue ministrando, que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Senhor, se talvez até aqui nós não fomos, Senhor, mulheres mencionadas como abençoadas, como mulheres queridas, como mulheres amadas, Senhor, talvez porque o nosso coração estava longe da tua vontade, longe da tua obediência, longe da tua presença, mas a tua graça, o teu favor nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui hoje, Senhor. E nós te agradecemos, porque em algum momento da nossa vida nós, por vezes, nos encontrávamos, Senhor, em meio a um povo corrompido, em meio a um povo designado, Senhor, à idolatria, à morte, mas a tua graça, Senhor, nos alcançou de lá, a sua graça nos tirou desse ambiente, e hoje nós estamos aqui. E eu peço a ti, Espírito Santo, enche os nossos corações, derrama sobre nós, Pai, cada vez mais da tua misericórdia, Pai, e que tenhamos o nosso coração obedientes a fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Abençoa o Senhor aqui a vida de cada mulher, a casa de cada uma, o trabalho de cada uma, Pai, e que possam, Senhor, ter um dia abençoado, ser, Senhor, ali canal de bênção nos lugares que o Senhor as enviar. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.